Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond fez parte do século XX. Ele foi um dos maiores poetas dessa época. Ele nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Foi casado com Dolores Dutra de Moraes e teve dois filhos, Maria Julieta Drummond de Andrade e Carlos Flávio Drummond de Andrade. Drummond foi precursor da chamada Poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia, que será a obra que iremos apresentar hoje. Bom, o autor ele pertence à segunda fase do modernismo brasileiro e Drummond ele apresenta uma poesia com liberdade formal e temática sociopolítica. No entanto, que em seus textos eles são marcados principalmente por temas do cotidiano, em que, mesmo culturalmente localizados, eles conseguem assumir um caráter universal. Bom, pro Carlos Drummond, os amigos eram pessoas muito importantes, né? Porque ao longo da vida ele fez muitos amigos e ele sentia muita saudade. E então, citando eles nas suas poesias, era uma forma assim de conforto pro próprio coração. Assim como os amigos, os amores de Carlos Drummond também foram essenciais para sua obra. Então, ele cita essas paixões que ele teve com, assim, tons saudosos, sabe? Mas também cômicos. Foi algo gostoso ao decorrer do livro. Bom, ele também cita sua família. A família cita seus costumes, as tradições e os aprendizados que ele levou ao longo do tempo. Principalmente depois que ele se mudou para o Rio de Janeiro, né? Como o Rio de Janeiro era a capital, ele se mudou para o Rio de Janeiro, que ele fez o concurso público e foi trabalhar no Rio de Janeiro. Ele fala muito da sua cidadezinha, né? Tem até um poema que se chama Cidadezinha Natal, que ele morou em Ibira, em Minas Gerais, e ele tem uma memória muito afetiva. Então, quando ele cita cidadezinha, não é tipo assim um diminutivo de desprezo, é um diminutivo assim de aconchego, de saudade, né? Que até hoje chamam é, Ibira de Drummond, a cidade. E é nesse sentido, o Carlos Drummond ele trouxe sempre um sentimento muito gostoso ao longo da sua obra. Bom, e por último a gente tem o personagem Carlos, que ele trata de si mesmo no poema de Sete Faces, onde tem sete estrofes. E no poema em si, uma estrofe não tem a ver com a outra, tipo, não é em si não é um poema costurado, sabe? Onde tem uma ligação ao decorrer de tudo. E algo muito interessante, ele próprio se usar, porque ele coloca em si o Carlos ali, ele coloca o seu amor realmente na sua obra. Bom, eu vou fazer análise da obra Alguma Poesia. Através de seus poemas piada, Drummond fez um desabafo sobre sentimentos que o amarguram. No prosaísmo, esconde a busca por uma poesia autêntica e autônoma. Quando se dedica ao cotidiano, ultrapassa o tempo e o espaço em busca de algo mais duradouro. Capta em si e no ambiente que o rodeia as emoções sobre as quais discorre. Inspirado em sua própria vida, Carlos Drummond de Andrade analisa suas relações pessoais de acordo à sua perspectiva. O retrato dessas análises e lembranças podem ser encontrados nos poemas Infância, Família e Sexta, que fazem parte do livro Alguma Poesia. Agora eu vou falar um pouco do poema Infância e em seguida eu vou ler. Em Infância, o autor relembra sua vida no interior de Minas Gerais em meio ao campo. Ele retrata a tradição familiar da época na qual sua mãe cuidava do lar e das crianças enquanto seu pai trabalhava na roça. Carlos Drummond de Andrade lia romances de Robinson Crusoe, mas acredita que sua realidade vivida e escrita era a história mais bonita. Bom, agora eu vou ler. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, um menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala, nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso. Café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro que fundo.
Lá longe, meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda, e eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. 1930, Carlos Drummond de Andrade.
Agora, a resolução da questão B, alternativa A, tem como resposta que a preocupação com o trabalho poético não faz parte do livro de estreia. Em alguma poesia, somente se pode reconhecer metalinguagem nos versos de poesia. A resolução da questão 1, alternativa A, tem como resposta que ambos os poemas são compostos em versos chamados livres, pois não se conformam com as conversões da métrica tradicional, isossilábica, isto é, na qual os versos medem o mesmo número de sílabas. Em ambos os poemas, o registro de linguagem é coloquial, ou seja, o próprio da conversão, despido de traços retóricos que caracterizam o discurso de registro elevado, típico da tradição literária de que o modernismo de então procurava afastar-se. Em ambos os poemas, o humor, outro integrante de predilação modernista, é essencial ao efeito crítico e não compromete sua gravidade. A resolução da questão alternativa B tem como resposta que nos dois poemas o humorismo é instrumento de crítica de vida. Em política literária, trata-se de vida cultural, suas relações com o poder e sua hierarquia espúrias. Trata-se da opressão política.